Muito bem, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho aqui. É só clicar nessa janelinha vermelha aqui, você vai me seguir, vai me ajudar muito aqui na plataforma, beleza? Vamos falar de Corinthians, vamos falar do dia seguinte após a vitória da garotada no último jogo da Libertadores ontem. Vamos lá. Eu queria ver, assim, a cara do Capelanes. Infelizmente, eu não consegui assistir o jogo aberto hoje, porque estava na estrada, estava viajando, e eu não consegui assistir o jogo aberto. Eu queria ver a fala do João Paulo Capelanes, que ontem ele disse no jogo aberto que os torcedores do Corinthians que fossem ao estádio ontem seriam todos idiotas. Idiotas, seriam burros. Ele usou bem essas palavras, de irem ao estádio, sendo que o Corinthians desdenhou a Sul-Americana, abandonou a Sul-Americana e queria se dedicar somente ao brasileiro e à Copa do Brasil. A garotada entrou, jogou e jogou muita bola, muita bola. Aí está a resposta para você, Capelanes, e para o Neto também, que disse que a escalação da garotada ia dar errado. O Neto disse ontem nos Donos da Bola que a garotada ia dar errado, que a escalação do Luxemburgo estava errada. E eu fui bem sincero no meu vídeo ontem e disse claramente, primeiro, Sul-Americana não importa nada, né? Se o Corinthians perdesse o jogo ontem para o Liverpool, não ia mudar nada a história do Corinthians. O Corinthians ia focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. São os dois campeonatos mais interessantes. O que segura a Sul-Americana agora? É saber que tem um Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, que, aliás, perdeu o Luiz Castro. O Luiz Castro foi embora, abandonou o barco, deixou o Botafogo à deriva. É um barco sem comandante, um navio sem comandante, né? Vamos dizer assim. E agora eu não sei quem que vai vir para assumir o Botafogo e ter a responsabilidade de manter o Botafogo lá em cima. Olha a dura missão que o próximo técnico do Botafogo vai ter. Mas vamos lá. Na Sul-Americana tem o Botafogo que é líder, o São Paulo que fez a melhor campanha, se eu não me engano, na Sul-Americana, o Bragantino que ontem meteu 7 num timeco lá, não sei da onde lá. Ou seja, tem LDU, tem times bons na Sul-Americana, times fortes na Sul-Americana, tem. Esse título da Sul-Americana esse ano vai ser um título assim bem comemorado pelo campeão, porque tem times bons disputando a Sul-Americana, ok? Então, esse vai dar um gosto diferenciado, mas dizer que a Sul-Americana é o sonho de consumo do Corinthians, para mim não vai cheirar e não vai feder a Sul-Americana. Então, o mais importante é o Corinthians se livrar da zona da degola, lá de baixo, subir no Campeonato Brasileiro e tentar a Copa do Brasil. Eles estão falando que não dá. Dá. Se o Corinthians passa pelo América, vai pegar o vencedor de Palmeiras e São Paulo. Hoje, eu acho que o São Paulo está um pouquinho mais equilibrado que o Palmeiras. Vocês vão falar que eu estou ficando louco. Mas o Palmeiras vem numa descendência nos últimos jogos. Perdeu 2 jogos seguidos, um em casa, né? Perdeu um para o Bahia, que está fugindo da zona da degola. Ou seja, o Palmeiras está assim numa fase de descendência, que é normal para os times. Então ele vai pegar o São Paulo, que está equilibrado, e ele que está meio assim na turbulência, né? Vai ser um jogão de bola. Ou seja, dá para passar pelo São Paulo ou pelo Palmeiras? Dá, e já está na final. Entendeu? Então não é difícil a Copa do Brasil também, não. Mas vamos lá. Então a garotada ontem, voltando, calou a boca do Capelanes e do Neto, que disse que o Corinthians não iria passar pelo Liverpool, né? Agora, eu quero falar uma coisa muito interessante no jogo de ontem, que foi o protesto da torcida corintiana. Eu já fiz um vídeo curtinho aqui, que está aí no meu canal, vocês podem olhar lá, eu falando sobre esse protesto da torcida corintiana, ao qual eu aplaudi a manifestação da torcida corintiana. A torcida, para ela se manifestar, para ela fazer um protesto, ela não precisa ir no CT para invadir o lugar de trabalho dos jogadores, invadir o CT para
cobrar a diretoria, para cobrar uma comissão técnica, não precisa nada disso. A torcida Gaviões da Fiel, na noite de ontem, deu um exemplo de como se faz um protesto. Ficaram calados uma boa parte do jogo com nariz de palhaço. Porque é assim que nós estamos nos sentindo, os corintianos, vendo jogadores, joias, pratas da casa, filhos do terrão, sendo vendido a preço de banana para poder cobrir dívidas que eles mesmos criaram no Corinthians. Ah, o Corinthians, se não pagar, vai sofrer um transfer ban da FIFA, da CBF. Por quê? Porque eles criaram essa situação de não pagar fundo de garantia, não pagar férias, não pagar o jogador, não pagar o empresário. Aí vai rolando o processo, A empresa que faz faxina, eles não pagam, vai rolando um processo e uma hora estoura. Aí tem que pagar. Se não pagar, o clube é punido. Aí tem que vender o jogador às pressas, por quê? Por causa do dinheiro, né? E a torcida fez um protesto ontem perfeito, digno de aplauso. Eu não sou fã de torcida organizada. Não sou. Sou bem claro, não sou fã. Já estive no meio da Gaviões da Fiel quando o Corinthians ia jogar no Morumbi, quando o Corinthians ia jogar no Pacaembu, frequentava, quando era bem mais jovem, porque hoje eu não consigo acompanhar o ritmo deles lá, que eles são tão alucinantes que eu não consigo acompanhar o ritmo da Gaviões da Fiel. Mas eles são, assim, dentro do estádio, eles são perfeitos, eles brigam, eles lutam pelo time. Muitas vezes o Luxemburgo deu uma entrevista ontem, depois da vitória contra o Liverpool, e ele disse que a torcida foi fundamental naquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Corinthians reverteu o resultado e ainda classificou. Ou seja, a torcida tem um papel fundamental, mas quando ela faz isso que a torcida fez ontem, no silêncio, se calaram, colocaram o nariz de palhaço e fizeram um protesto digno de Corinthians. Parabéns, Gaviões da Fiel e todas as outras organizadas que participaram deste protesto. É assim que se protesta, né? Sem violência, sem agressão, é assim que se faz um protesto. E podem ter certeza que vai surtir efeito esse protesto de vocês. Pode ter certeza. Se o Corinthians hoje está nessa draga que está hoje, é porque foi muito mal administrado nos últimos anos. Mal administrado. Muito mal administrado. E acho que a torcida corintiana, principalmente a Gaviões da Fiel, que tem um certo peso ali dentro do Corinthians, ela é muito pacífica. Aceitando tudo assim. Essa eleição, por exemplo, não podemos deixar essa chapa Renovação e Transparência continuar. Para tentar sair dessa draga que o Corinthians se encontra. É só assim que o Corinthians vai conseguir sair da draga. Por quê? Enquanto essa chapa Renovação e Transparência estiver ali, eles vão vender jogadores do Corinthians a preço de banana para poder pagar dívidas que eles construíram. E quanto mais eles estiverem no poder, mais dívida eles vão fazer. Pode ter certeza que o próximo presidente, se for da chapa Renovação e Transparência, de 900 milhões que é a dívida do Corinthians, vai para 1,5 bilhão. Se a chapa Renovação e Transparência continuar, vai para 1,5 bilhão. A dívida do Corinthians. O Corinthians nunca vai ter jogador, pode ter certeza que o Wesley daqui a pouco está indo embora, Matheus Araújo daqui a pouco vai estar indo embora, Felipe Augusto daqui a pouco vai estar indo embora. Né? Esses jogadores que jogaram ontem, aqueles que estrearam no profissional ontem, já estarão indo embora. A preço de banana para poder pagar dívida do clube. Né? Parabéns ao protesto da Gaviões da Fiel. Deveria ser sempre assim. Mais protestos ainda. Domingo eu vou estar lá. Vou estar lá no estádio, quero assistir o jogo e quero ver como que vai se comportar a torcida do Corinthians. Estarei lá. O Flávio Prado disse ontem também que a bola do Corinthians é bola de Série B. O jogo do Corinthians é jogo de futebol de Série B. Eu não gosto dos comentários, muitas vezes, do Flávio Prado quando ele fala do Corinthians, porque ele sempre ele quer desdenhar o Corinthians. Ele sempre quer colocar o Corinthians para baixo. O prazer do senhor Flávio Prado é ver o Corinthians cada vez mais arrebentado, né? Só que ele falou uma coisa muito séria e muito, muito interessante. Os jogadores do Corinthians, é a terceira ou quarta folha salarial do Brasil, não são jogadores de Série B.
em nome, no papel, mas a bola que os jogadores estão jogando é bola de Série B. Agora, o que salva o Corinthians muitas vezes é saber que tem outros times, Coritiba, Goiás, América, que são piores, Vasco da Gama, que são piores que o Corinthians. São piores. Cuiabá, né? Esses são piores que o Corinthians. Então, mas a bola que o Corinthians joga, e eu concordo com o Flávio Prado, não no jogo de ontem, não no jogo contra o Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro, mas nos outros jogos a bola do Corinthians é bola de Série B. Agora, no jogo de ontem, encheu os olhos essa garotada. Encheu os olhos. E tá todo mundo dizendo que é esse o time que o Corinthians deveria levar a campo, né? Calma, não é assim. Tá todo mundo elogiando o Carlos Miguel e com razão. Carlos Miguel ontem foi destaque. É um futuro titular da camisa do Corinthians. O Corinthians hoje tem 2 goleiros que qualquer um que entrar jogando, ele resolve a situação do time. O São Paulo não tem goleiro. Dizer que aquele Rafael é goleiro para São Paulo, não é goleiro para São Paulo. Da altura do São Paulo, não. Não tem. São Paulo não tem goleiro. O Flamengo não tem goleiro, né? Não tem goleiro. Agora, o Botafogo tem um goleiro meia boca. Quem mais que tá ali na frente? O Fluminense tem um goleiro de quase 50 anos de idade, né? Tem 41, 42 anos, não sei, o Fábio. Já é um goleiro ultrapassado. Ou seja, falta goleiro no mercado. Quem tem um bom goleiro hoje é o Palmeiras, é o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, Mineiro não, Paranaense, nem Atlético Mineiro, o goleiro do Atlético Mineiro é meia boca, dá pro gasto. Palmeiras, Atlético Paranaense e Corinthians. São os 3 times que têm goleiros à altura. E o Corinthians tem o privilégio de ter 2. Mas hoje, para mim, com todo o elogio que eu fiz ontem ao Carlos Miguel, fiz hoje, e com certeza ele merece os elogios, mas o Cássio ainda é o titular do Corinthians, tá? Para mim, o Cássio ainda é. Futuramente vai ser o Carlos Miguel, mas hoje é o Cássio. Pela história do Cássio e pela bola que ele tem jogado, o Cássio tem salvado o Corinthians muitas vezes. Não podemos deixar de esquecer isso. Contra o Atlético Paranaense, se não fosse o Cássio, seria 3-4. Vocês sabem disso, tá? Então, Carlos Miguel, excelente goleiro, será o titular do Corinthians, mas hoje quem é o titular, na minha opinião, deve ser mantido o Cássio, tá? E outra coisa, para vocês que não gostam do Luxemburgo, qual técnico aqui no Brasil que teria coragem de colocar essa garotada ontem para jogar? Qual técnico aqui no Brasil teria coragem de segurar os medalhões conforme o Luxemburgo segurou, tá? Vocês que acham o Luxemburgo ultrapassado, ele tá dando a resposta para vocês aí. Você que entrou no meu canal e desceu o porrete no Luxemburgo, a resposta tá aí. Eu não comentei o seu nada no seu comentário no meu canal, mas eu falo para você aqui, você sabe quem é. O Luxemburgo hoje, se não fosse ele, o Corinthians estava nadando na Série B, tá? Isso aí é para você. Você sabe muito bem de quem eu tô falando, ok? Agora eu quero dar para vocês o time que eu acho que deveria ser ideal para o Corinthians entrar em campo e jogar domingo contra o Bragantino. Cássio, titular. O Rafael Ramos não tem, ele começou jogando ontem, não tem condições de ser titular do Corinthians. Tem que voltar o Fagner, não adianta. Ah, mas o Fagner, quem vai colocar na lateral direita? Ah, o Bruno Mendes, será que o Bruno Mendes quer jogar no Corinthians? Eu acho que o Bruno Mendes não quer mais jogar no Corinthians. Ele não vê a hora de encerrar o contrato dele. Ou coloca o Fagner ou o Bruno Mendes na lateral direita. Porque o miolo de zaga, para mim, deveria ser o Caetano e o Murilo. Lateral esquerdo, Matheus Bidu. Ah, mas o Fábio Santos jogou antes dos 90 minutos. Mas não comprometeu, mas também não fez nada. O Fábio Santos não dá mais. Não é que o Bidu é melhor que o Fábio Santos. O Bidu não é melhor que o Fábio Santos. Só que tem mais vigor físico. E conta muito, principalmente contra o Bragantino, que é um time fisicamente preparado. Se o Corinthians marcar bobeira, o Corinthians perde o jogo em casa pro Bragantino. Olha o que eles fizeram com o Flamengo, né? E fizeram ontem na Sul-Americana, meteram 7. Fisicamente o Bragantino voa. Então tem que tomar muito cuidado com o time do Bragantino. Carlos, Fagner ou o Bruno Mendes, tá?
Murilo, Caetano, Matheus Bidu. Fausto Vera como primeiro volante, que ontem ele jogou e jogou muito bem, o Fausto Vera. Fausto Vera jogou muito bem. Renato Augusto, se voltar a jogar futebol, né? Renato Augusto, Matheus Araújo ou Matias Rojas, que tá vindo aí. É o meu time ideal. Adson, Felipe Augusto e Roger Guedes. Esse é o meu time. Ou o Wesley, o Felipe Augusto ou o Wesley. E ainda fica no banco o Yuri Alberto, que hoje, na minha opinião, não serve para ser titular. O Wesley tá jogando muito mais bola que ele. Felipe Augusto joga muito mais bola que ele. Esse, para mim, deveria ser o time que jogaria domingo contra o Bragantino. Que eu vou torcer pro Yuri Alberto marcar gol? É lógico que vou. Vou torcer pro Yuri Alberto marcar gol, até pro Matheus Bidu marcar gol. Quem mais que vai jogar aqui? O Murilo, o Caetano. Quem estiver em campo, vou torcer para marcar gol. Porque eu quero o bem do Corinthians. Eu não quero o bem desse ou daquele jogador, eu quero o bem do Corinthians. Que para mim o que importa é o Corinthians, tá ok? É isso aí, rapaziada. Já falei demais, vídeo longo demais. Obrigado pela sua presença aqui no meu canal sempre. Obrigado a você, novos inscritos no meu canal. Tamo junto. Vai, Corinthians!